Olá meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Deus e Eu. Sou Helena Spencer e hoje vou-vos falar do meu quinto subprocesso no meu processo de libertação, que é precisamente o perdão. Isso foi um subprocesso que foi bastante difícil para mim, mas ao mesmo tempo especial. No meu coração eu tinha desejo de aproximar de Deus e conhecer a Deus. Deus me levou à Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Para uma miúda de 35 anos, onde é que sofreu rejeição, sofreu mágoas, sofreu violência doméstica, sofreu abusos, sofreu abandono, sofreu situações causadas por eu mesma. Eu tinha que entregar a Deus. O meu desejo do meu coração era conhecer a Deus. E essa passagem me levou a entender: se eu não perdoasse tudo o que é que tinha acontecido até agora, Deus não me aceitaria, Deus não me perdoaria. E na minha mente estava: mas Deus, o que é perdão? O que é que eu tenho de perdoar? Como é que eu posso alcançar o perdão? Essas eram as perguntas que estavam na minha mente, e cada vez que mais profundo eu procurava Deus, procurava respostas para tudo o que é que estava a acontecer na minha vida e para tudo o que é que aconteceu. Eu tinha que perdoar. Imagina tu entrares num autoanálise de perdão, num subprocesso de perdão, onde é que tu tens que perdoar a tua mãe. Na minha mente, no meu coração, eu sentia ser abandonada, tanto pela minha mãe como meu pai. Porque para duas pessoas que tiram a própria vida, que se suicidam e não pensam nos filhos que deixaram, é doloroso entender o porquê que eles fizeram isso. E eu não entendia, eu não conseguia entender na minha mente, para além de eu tinha que entender isso duas vezes. Ou seja, tanto a minha mãe suicidou, eu tinha 17 anos. O meu pai suicidou, eu tinha 32 anos. E a tua mente está confusa, a tua mente não sabe o que pensar, a tua mente não sabe o que é que refletir sem dizer nos pensamentos e nos sentimentos que tens dentro de ti. E eu não sabia como perdoar uma pessoa que pensou apenas nele, nas suas mágoas, não pensou nos filhos. Pode ser uma pergunta egoísta da minha parte, mas era assim que estava na minha mente. E sem ter suporte, nesses anos todos, desde que a minha mãe faleceu, ninguém da família teve a habilidade de me colocar de frente e tentar entender o que é que eu sentia, o que é que eu estava a passar interiormente. E simplesmente eram acusações, eram calúnias, e por mais que eu tenha errado, mas eu não tive quem que me entendesse o que é que realmente eu estava a sentir e o que é que eu estava a passar. Até ter esse desejo do fundo, por procurar a Deus várias vezes, por ser batizada várias vezes, eu não me achava digna do perdão de Deus. Então, como é que eu ia alcançar o perdão de Deus, sendo que Deus me disse para alcançar o perdão de Deus eu tinha que perdoar os outros? Começou o processo de perdão, que foi bastante doloroso, que foi bastante forte, e muitas das vezes eu não sabia como me perdoar, como perdoar os outros. E então eu comecei eu mesma a tentar refletir, a tentar ver através da Bíblia. O Espírito Santo foi-me indicando como perdoar, qual é o sentimento de perdão. E eu comecei a entender que quando Deus diz: tu tens que perdoar os outros para que eu possa te perdoar, mas tinha um problema no meio disso tudo. Ok, eu tinha que perdoar os outros para que Deus pudesse me perdoar. E eu? Como que eu ia me perdoar? Como é que eu ia perdoar eu mesma por não ser uma boa filha, por não ser uma boa amiga, por andar em situações que a sociedade condena, por me envolver com homens para ter uma subsistência? E isso tudo fica na tua mente, isso tudo
te leva mágoas, leva transtornos, leva sentimentos de suicídio, e eu tinha que me perdoar. O mais difícil foi eu me perdoar. O mais difícil foi eu chegar a uma conclusão que para Deus me perdoar, para eu ter um relacionamento com Deus, eu tinha que perdoar os outros e principalmente perdoar a mim mesma. Foi onde é que eu fui entender o versículo de Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Foi aí que eu comecei a entender a graça de Deus, foi aí que eu comecei a entender a cruz e que eu só conseguiria chegar ao ponto de me perdoar, de perdoar os outros, de pedir perdão e principalmente de ter um relacionamento com Deus se eu deixasse que Jesus Cristo tomasse conta do meu sentimento, das minhas mágoas, das minhas frustrações. Eu tinha que deixar Jesus Cristo entrar definitivamente, pudesse ter uma vida mais tranquila. E ao procurar esse relacionamento com Jesus Cristo, ao entregar, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo me fez sentido em mim. Fez sentido no sentido de eu tinha que entrar num processo de libertação. Eu tinha que seguir esses passos. E eu tinha que passar por um processo de perdão. E esse processo de perdão é bastante doloroso. Eu posso dizer que quase todos os processos vão ser dolorosos, porque ao te enfrentares a ti próprio, vais enfrentar as tuas mágoas, vais enfrentar as tuas fraquezas, vais enfrentar os teus erros, vais enfrentar aquilo que todas as pessoas achavam que, tipo, tu vais enfrentar palavras como tu não tens valor, vais enfrentar rejeições, vais enfrentar pessoas que no teu coração tu amavas e te abandonaram no momento mais crítico da tua vida, no momento que mais precisavas. Vais enfrentar a solidão. Então, como perdoar? Como perdoar essas pessoas? Como perdoar essas mágoas? Como perdoar a ti próprio? Vais enfrentar a situação de tu sentires vergonha de teres envolvido no teu passado, de teres prostituído no teu passado, de teres feito um filme de sexo no teu passado, porque isso vai vir à tona. Um momento ou outro, tudo isso vai vir à tona. E a Cristo Jesus tu vais ter a certeza de que os meus pecados, isso era um velho eu. A partir do momento que eu deixei entrar Jesus na minha vida de verdade, a partir do momento que eu me converti de verdade, eu me transformei em uma nova criatura. E quando tu transformas em uma nova criatura, quando tu perdoas a ti próprio, Deus vai fazer com que o teu posicionamento seja: eu sei em quem eu sou em Cristo Jesus, independentemente do que é que os outros me acusam, independentemente do que é que os outros falam, independentemente da humilhação que eles podem causar em ti, eu estou tranquila. E é essa parte interessante do perdão, porque o perdão muitas das vezes não é pelo outro. Quando tu decides, porque é uma escolha, perdoar é uma escolha, e quando tu decides perdoar o outro, isso reflete sobre em ti. Em ti. É tão bom viver, saber que eu, Helena, eu perdoei as pessoas do meu passado. Um exemplo. Vou dar alguns exemplos. O meu nome é Tiziana Helena Gomes Spencer. A minha mãe e o meu pai me colocaram o nome de Tiziana. E se vocês foram ver em inglês, as primeiras letras do meu nome significam seios. E por muitas das vezes eu tomava isso de brincadeira. Mas Deus me chegou a um ponto que me mostrou. Repara uma coisa. O teu nome, quando tu chegas num país inglês, só de tu começares a pronunciar, as outras pessoas vão levar as outras pessoas a relacionar diretamente com os seios de alguém ou os teus. Isso vai fazer com que a pessoa comece a pecar na mente. Quando eu estive na Costa de Marfim, Deus começou, nos países francofónicos, Deus começou a utilizar as pessoas para que hoje pudesse ter uma mudança de nome. Deus trocou vários profetas, vários patriarcas nomes na Bíblia.
e houve uma mudança de nome. Eu continuo a usar o meu nome, que é Helena. O meu nome é o meu nome verdadeiro. Mas hoje eu prefiro que as pessoas me chamam por Helena do que me chamarem por Tiziana, porque eu sei qual é o significado do meu nome, eu sei o que é que o meu nome vai levar. É um conselho que eu deixo pelos pais. Tenham cuidado quando foram colocar nome nos seus filhos, porque isso pode causar bastante problemas no futuro para ele, da forma como me causou. Por o meu nome, nos países de que falam a língua inglesa, falar seios, eu sofria muito assédio por causa disso. Deus fez com que as pessoas me começassem a chamar Helena. E como nos países francofónicos chamarem o meu nome era um pouco complicado, as pessoas decidiam chamar o meu segundo nome. E hoje em dia eu prefiro que as pessoas me chamem, eu me apresento pelo meu segundo nome, do que pelo meu primeiro nome, por esse motivo. Imagina tu perdoares os teus pais por causa disso. Imagina tu perdoares os teus pais pelas palavras preferidas, pelas mágoas, por eles tirarem a própria vida sem pensar em ti, sem pensar se tu vais sofrer com isso ou não. Eu sei que eles estavam a sofrer, hoje eu sei, hoje eu consigo entender, depois de perdoar eu consigo entender. Mas imagina tu viveres com isso, porque eu vou viver com isso a minha vida toda. E ao apresentar por alguém, quando as pessoas me quiserem conhecer no íntimo, isso vai ser algo que eu vou ter que enfrentar. De todas as formas eu vou ter que enfrentar. Uma coisa que eu tinha muito receio de voltar para São Nicolau é por causa disso, porque todas as vezes que eu voltava, as pessoas faziam questão de me lembrar que a minha mãe se suicidou. E depois aconteceu a mesma coisa com o meu pai. Então, imagina na mente de um ser humano tu estares a perdoar isso. Mas eu entendi o quanto o perdão é libertador, o quanto o perdão liberta, meus amados irmãos. O perdão liberta de muitas traumas. O perdão vindo de Deus liberta. Se deixares Jesus Cristo entrar na tua vida, Ele vai te fazer. Hoje em dia, eu vivo uma vida tranquila, mesmo com muitos, como estou a vos dizer, mesmo com muitos problemas por resolver, mesmo com situações por resolver, mas hoje eu tenho paz no meu coração. E as pessoas perguntam, mas como é possível? Porque a paz que eu tenho não vem de mim, a paz que eu tenho vem de Deus. E eu sei que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que me fez desde o momento que eu decidi entregar a minha vida a Jesus. E eu sei que os meus problemas na mão de Deus estão tranquilos, estão entregues. Coisas que não consegues resolver, deixa Deus resolver. O perdão é magnífico. No início dói. Eu tive que enviar a algumas pessoas mensagens que eu senti que foram as pessoas que me magoaram bastante. Eu tive que fazer um processo de perdão, mesmo sendo que os meus pais não encontram em vida. Mas já em oração, eu pedi a Deus que os perdoasse e que me perdoasse também. Por não ser a filha que eles esperavam que eu fosse. Eu tive que pedir perdão por não ser a irmã que eu não fui. E também eu tive que acabei por enviar mensagem aos meus irmãos a pedir perdão, a dizer que eu perdoava, porque da última vez a situação não veio de mim. Então eu muitas das vezes tentei unir a família, mas não consegui. Então hoje em dia eu vivo tranquila em relação a isso. Eu fiz a minha parte, eu tentei fazer a minha parte. E me esforcei, eu tenho a consciência que eu me esforcei para fazer o que é que eu podia fazer. Mas cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de ver a vida. Ou ver a vida de acordo com a palavra de Deus, eu tento seguir a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Hoje eu sou a pessoa mais fácil de pedir perdão. Hoje algumas coisas aconteceram no trabalho, onde é que eu tive um pequeno atrito com um dos meus colegas, mas logo no instante fomos pedir perdão e ter essa paz, essa união. O perdão é bastante libertador e eu vos levo ao Colossenses. Eu vos convido a abrir a vossa Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 3 e 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esses versículos foram bastante importantes para que eu pudesse tomar um posicionamento de escolher perdoar. Independentemente do que é que eu passei até hoje, eu escolhi perdoar. Eu escolhi perdoar não por os outros, não por mim mesma, mas por Deus. Porque o meu desejo do meu coração era ter um relacionamento com Deus. Então, eu não podia aproximar de Deus, conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é, se eu não perdoasse. Se eu não perdoasse os outros, se eu não perdoasse a mim mesma. E é uma promessa bastante interessante nesses versículos que diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas. E quando tu perdoas o outro, Deus te resgata. Ao entregar a tua vida a Deus, Ele vai te resgatar. E em Cristo Jesus tu tens a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E era magnífico para mim, e é magnífico continuar nessa caminhada com Jesus Cristo e saber que eu fui perdoada dos meus pecados, por mais terríveis que pudessem ser. Graças a Deus, até hoje eu nunca matei. Matar pessoas. Mas já tive situações de eu não cuidar bem dos meus gatos e os que nasceram acabar por morrer. Então são certas situações que tu vão vir quando tu começas o processo de perdão. Situações vão vir e em oração tu tens que perdoar. Para finalizar, há uma passagem na Bíblia que para mim diz tudo sobre o perdão. E hoje em dia, com os meus relacionamentos que eu tenho com pessoas ao meu redor, é isso que eu tento fazer. 2 Coríntios, versículos 5 a 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Esse é um posicionamento que hoje eu tento ter. Eu uso esses versículos para ter uma conduta de perdoar. Não só perdoar, consolar e também fazer entender a importância da pessoa na minha vida. Hoje em dia, as pessoas que estão ao meu redor são poucas, mas são pessoas maravilhosas e todos os dias eu agradeço a Deus por as ter em minha vida. Eu agradeço a Deus por Deus trazer na minha vida pessoas tão maravilhosas. Eu tive que perdoar, eu tive que deixar pessoas para trás, eu tive que ver a vida de outra forma, eu tive que mudar o meu comportamento, É muito o posicionamento que tu vais ter quando tu entendes o significado do perdão. O facto de alguém te perdoar vai-te trazer paz e leveza à alma. Vais ter dentro de ti um sentimento de epá, consegui. Eu estou em paz comigo mesma porque eu consegui perdoar. E Deus vai colocar situações na tua frente para tu veres de facto se conseguires perdoar essas pessoas. No momento certo, no tempo de Deus, essas situações vão vir. E o teu comportamento é que vai definir se de facto perdoares ou não. E essas situações são magníficos porque essas situações tu vais colocar à prova a tua fé. Tu vais colocar à prova o teu amor por Jesus Cristo. E hoje em dia eu vejo isso na minha vida. Hoje em dia era impensável alguém começar a falar comigo em alto e a me enviar nomes, a me humilhar para eu ficar calada. Já teve situações que isso aconteceu e que eu simplesmente tentei entender se a pessoa estava bem. E quando eu fui ver a pessoa, teve situações onde é, como exemplo, na última situação que isso aconteceu com um amigo meu, que naquele dia ele me telefonou bastante exaltado e começou a gritar comigo e a mandar nomes e a falar coisas, a me ofender. Eu simplesmente fiquei calada, mas ao mesmo tempo surpresa com o meu comportamento. Mas eu escolhi perdoá-lo.
E quando eu escolhi perdoá-lo, eu lhe tentei entender o que é que estava a passar. Aí ele me foi explicar que não, que teve alguém da família dele que faleceu e que ele estava com muito estresse, com muitos problemas. E depois, só para tu teres uma noção, quando tu escolhes, Deus inverte assim. A pessoa mesmo vai ter noção, vai ter consciência daquilo que falou. E acaba por pedir desculpa, acaba por pedir. Só para vocês terem uma noção, que a Bíblia mesmo ensina quantas vezes tu tens que perdoar o teu irmão. A palavra do Senhor diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quanto ele pecar contra mim? Até 7 vezes, ele questionou a Jesus. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Escolher perdoar, porque perdoar é libertador e perdoar é o caminho para receber o perdão de Deus. E para mim hoje o que é que me importa mais é ter o perdão de Deus em todas as áreas da minha vida, no meu caminhar, no meu caminho com Jesus Cristo. Eu escolho ter o perdão de Deus. Que a nossa escolha seja grandiosamente magnífica e que Jesus Cristo tome conta de todas as nossas mágoas, porque o perdão que vem de Jesus Cristo liberta. E a verdade vos libertará, a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esta é a mensagem que eu deixo com vocês hoje. Beijo enorme, eu vos desejo um dia extraordinário. Em nome de Jesus, com a paz de Deus.